Nunca imaginei que a casa da minha tia, aquele lugar cheio de lembranças de infância e almoços de domingo, seria o palco de uma história tão complicada. Tudo começou naquela noite quente de verão, sabe? Aquele calor que gruda na pele e deixa todo mundo meio à flor da pele. Eu estava lá, mais uma vez, ajudando ela a organizar um jantar de família. E ele estava lá, como sempre, o melhor amigo do meu primo, aquele que sempre teve um olhar que durava um segundo a mais do que o normal. Um homem perigoso, do tipo que não fala muito, mas quando fala, todo mundo para ouvir. A gente sempre se dava bem, trocava umas brincadeiras, você sabe, aquela coisa leve de família, mas naquele dia o clima era diferente. O ar parecia carregado de uma eletricidade que eu nunca tinha sentido. Nossos olhares se cruzavam pela sala de jantar e por um instante o mundo lá fora simplesmente parava. Era só eu, ele e aquele segredo que nem mesmo nós tínhamos coragem de nomear. A noite mal havia começado, e eu já sentia que algo naquela dinâmica familiar, tão conhecida, estava prestes a mudar para sempre. Os gestos dele, normalmente tão contidos, começaram a ganhar uma intenção nova. Um copo de vinho passado da sua mão para a minha, e os nossos dedos se encontraram por um fio de segundo. Foi o suficiente para um calor subir pela minha nuca, um tremor quase imperceptível que só eu pude sentir. Era como um jogo perigoso onde todos sabiam as regras, mas ninguém ousava comentar. Durante a sobremesa, ele se inclinou para pegar o saleiro e seu sussurro, quente e próximo do meu ouvido, veio carregado de uma pergunta que não era sobre comida. Tudo bem para você? A minha respiração ficou presa. Aquele quase toque, aquele olhar que parecia me despir em slow motion. Era uma dança íntima onde só nós ouvíamos a música. Cada pequeno movimento era um passo mais perto de um abismo delicioso, e eu já não sabia se queria me segurar na beirada ou simplesmente pular. A noite foi se encaminhando e a agitação na casa foi diminuindo. As despedidas começaram e o corredor ficou cheio de abraços e risadas. Foi no meio daquele vai e vem que ele, de propósito ou não, ficou preso comigo no corredor mais estreito da casa, nossos corpos quase se tocando, separados por centímetros que pareciam quilômetros. O calor dele era quase palpável. Ele baixou os olhos para os meus lábios e sussurrou: "Preciso falar com você, no banheiro, agora." O coração disparou dentro do meu peito como um tambor enlouquecido. Era um convite proibido, um risco calculado que tinha o sabor do pecado. A minha mente gritava não, mas as minhas pernas já estavam se movendo, guiadas por uma vontade mais forte do que a razão. Cada passo em direção àquele cômodo era uma rendição, uma aceitação silenciosa de que eu estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. A porta do banheiro fechou com um clique quase abafado. O espaço era pequeno, íntimo, e o silêncio era quebrado apenas pela nossa respiração ofegante. A atmosfera estava carregada de uma intensidade que eu nunca tinha experimentado. Ele não me tocou, não imediatamente. Ficou ali, parado, me olhando como se estivesse memorizando cada detalhe do meu rosto. Então, sua mão se aproximou da minha face, e o toque dos seus dedos na minha pele foi como um choque. Um calor me percorreu todo o corpo, um tremor incontrolável tomou conta de mim. Era um toque que dizia mais do que 1000 palavras, uma conversa silenciosa que só os nossos corpos entendiam. Seu sussurro contra a minha nuca era uma promessa de coisas proibidas. Eu me senti frágil e poderosa ao mesmo tempo, completamente envolta por ele, naquele cubículo que se tornou o nosso universo particular, testemunha dos nossos segredos mais íntimos. E então a pressão aumentou. Seus lábios encontraram o meu pescoço em um beijo leve, mas devastador. Era como se cada toque seu acendesse um fogo dentro de mim. Minhas mãos encontraram seus cabelos, puxando-o para mais perto, numa dança de vontade e entrega. O mundo lá fora deixou de existir. Não havia família, não havia jantar, não havia regras. Havia apenas aquele momento, aquele calor, aquele tremor que nascia na base da minha espinha e se espalhava por todo o meu corpo. A intensidade era tanta que eu sentia as pernas fraquejarem. Era um labirinto de emoções onde me perdi voluntariamente, sem nenhuma vontade de encontrar a saída. Cada suspiro,
Cada sussurro abafado era um passo mais fundo nesse território proibido, e eu estava disposta a me afogar nele. Quando a porta se abriu e eu saí de lá, tentando disfarçar a respiração acelerada, a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. O calor deu lugar a um arrepio de culpa. Os risos no living soavam distantes, e eu me senti uma intrusa na minha própria família. Nossos olhares se encontraram através da sala, e havia um novo segredo pesando entre nós, um misto de excitação e medo. A vontade que me consumiu naquele banheiro agora brigava espaço com a consciência pesada. O que nós tínhamos feito? Até onde aquilo iria nos levar? As fronteiras que desabaram junto com meus medos agora mostravam suas consequências. Era uma sensação complicada. Metade êxtase, metade pânico. Eu me senti suja e purificada ao mesmo tempo, e não sabia como lidar com esse turbilhão que habitava meu peito. Aquela noite me ensinou que o proibido tem um sabor mais doce justamente porque é proibido, e que às vezes nos entregamos a desejos que nem mesmo entendemos direito. Para vocês, meninas que estão me ouvindo, a atração é uma força poderosa, capaz de nos levar a lugares sombrios e maravilhosos. Cuidado com os jogos perigosos, porque as regras podem mudar quando menos esperamos. Mas não vou mentir. Parte de mim ainda se pergunta se, dadas as mesmas circunstâncias, eu teria a força para dizer não. E aí, me conta aqui nos comentários. Você já se viu em uma situação assim, de tensão tão grande que parecia que o mundo ia desabar? Já sentiu aquele calor que te consome por dentro, aquele segredo que é ao mesmo tempo delícia e tormento? Conta tudo pra mim, porque os melhores relatos, aqueles que deixam aquele gostinho de quero mais, sempre ficam para a próxima. Um beijo e até o próximo vídeo.